Boa tarde a todos. Iremos dar início ao minicurso. Gostaria de agradecer a presença de todos. Antes de iniciar, vou divulgar aqui alguns avisos. Sobre os certificados, serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFP, e, por essa razão, podem demorar um pouco para serem emitidos, tá? Somente os inscritos no minicurso e presentes receberão o certificado, mediante a assinatura do nome completo no chat. A qualquer momento da apresentação, os participantes poderão expressar suas dúvidas no chat, tá? Concomitante à apresentação, vocês podem ir fazendo perguntas que serão repassadas ao ministrante. Mantenha o seu microfone desligado para evitar interferência no áudio do ministrante. Este minicurso está sendo realizado no formato home office, portanto, caso ocorra queda de energia elétrica ou internet do ministrante, o minicurso será reagendado, sem nenhum prejuízo para os participantes. Todo o material elaborado e apresentado pelo ministrante será encaminhado aos participantes ao final do minicurso, via e-mail, tá? Pela plataforma Even. Tá? A Joimara, apresentando aqui para vocês, a nossa ministrante, o minicurso hoje sobre o portal de periódicos da CAPES, tá? A Joimara, bacharel em biblioteconomia pela UESP, Joimara Lima Santos, especialista em docência do ensino superior pela FAESP, mestre em educação pela UFP e acadêmica em direito, nono período pela UFP. Atuação profissional: bibliotecária nas faculdades AESP e FAPI, bibliotecária no IFP Teresina, campus Zona Sul, professora no curso de Biblioteconomia da UESP de 2009 a 2010, bibliotecária da UFP, campus Ministro Petrônio Portela, desde 2009, responsável pelo setor de referência desde 2003. Tá? Eu sou Jociede, sou bibliotecária da UFP, esqueci de me apresentar. Estarei aqui moderando o curso, tá? E vocês podem ir fazendo as perguntas, qualquer problema de ruído, no som, vocês podem ir colocando no chat, que a gente vai tentando melhorar aqui. E eu passo a palavra agora para a nossa ministrante, Joimara, é com você. Boa tarde. Tá ouvindo? Como é que tá o áudio? Gente, boa tarde novamente. Sou Joimara. Nós hoje iremos iniciar nós estamos no segundo ciclo de minicursos elaborados pela biblioteca da UFP, pela BCCB, Sistema de Bibliotecas da UFP, na verdade. E pela segunda vez nós estamos reapresentando este minicurso, certo? Como a Jaciede já falou, a apresentação em home office, então pode acontecer algum tipo de queda na internet, e a gente vai tentando voltar no mesmo instante para que não tenhamos prejuízo, mas caso aconteça alguma coisa realmente que não dê para voltar, vocês receberão uma mensagem pela plataforma Even, tá certo? Então, fiquem atentos lá. É lá que vocês receberam o link, junto com o link para vocês entrarem hoje. Nós já enviamos os slides. Geralmente, os slides são enviados no final, mas aqui eu optei por mandar no início, por quê? Para que quem quiser ir acompanhando, pode ir acompanhando. A apresentação só será feita via slides na primeira, bem poucos slides, os 5 primeiros, ou 6, eu acredito. Após isso, a gente vai direto para o portal da CAPES, tá bom? Então, quem já quiser logar na internet, entrar na internet, portal Periódicos CAPES, já pode fazer isso. A discussão está abaixo. Está abaixo. Tu disse tudo. É porque a moderadora falou para eu tirar o microfone da boca, eu tirei e ficou baixo. Gente, estão ouvindo direitinho? Por favor, falem. Ok? Digam ok. Obrigada, Rafael. Ótimo. Então, vamos dar início. Então, essa pessoa aqui sou eu, Joimara Lima Santos, já apresentou também. Vamos fazer. O portal, a apresentação, gente,
como o roteiro próprio estava dizendo, na apresentação do minicurso na plataforma, estava uma breve introdução falando que o curso é de noções introdutórias. A gente observou que pela lista de frequência aqui tem muita gente com mestrado, doutorado, acredito que tem muitos professores nessa sala. Só que também nós temos uma outra categoria, que são estudantes recém-entrados na graduação, que colocaram ainda formação em ensino médio. Aí, por causa disso, a gente vai ter o quê? A gente dá um curso mesmo bem introdutório para conhecimento do portal de periódicos da CAPES. Caso alguém tenha interesse, algum professor da UFP que tenha interesse para a sua turma, para a sua sala, em uma outra apresentação de bases de dados, por exemplo, aí pode entrar em contato conosco e a gente verifica a possibilidade. Bom? Então, o roteiro de apresentação, primeiramente sobre o portal, a gente vai fazer uma apresentação do portal de maneira geral, o que o portal é, as modalidades de acesso, identificação, os tipos de busca, suporte, aplicativos e parceiros. Como a gente já falou, só reiterando, a qualquer momento que vocês não tiverem entendido, por favor, coloquem suas perguntas no chat, que a gente vai respondendo concomitantemente. Primeira coisa sobre o portal. Pode parecer bem simples para algumas pessoas, o que eu vou falar agora. Mas a primeira coisa que a gente tem que dizer é que o portal de periódicos da CAPES não é uma base de dados. O portal, gente, é uma biblioteca virtual. Dentro dessa biblioteca virtual, a gente tem um mundo de informações. E essas informações que estão no periódicos da CAPES, elas estão dentro de bases de dados. É como se fosse uma biblioteca, imaginemos uma biblioteca física dentro de várias estantes, e cada estante corresponde a um material de uma área, aí que a gente chama de base de dados. A questão aqui, nós temos bases de dados de vários tipos. Temos bases de dados específicas de uma área, tipo, só tem bases de dados de infectologia, tem uma base de dados de fitoterapia, e já vai ter base de dados que a gente chama de multidisciplinar, que ela vai ter material de humanas, de exatas, de agrárias, tudo junto, ok? Pelo slide que vocês estão vendo, dá para ter uma ideia do mundo que é o portal de periódicos da CAPES. Eu acredito que em nenhum lugar no mundo há uma forma de apresentação, de divulgação, não é divulgação, de disponibilização de informação científica de uma forma tão eficaz, tão eficiente como o portal da CAPES. Aqui no Brasil, a gente tem acesso, todas as universidades federais, as universidades estaduais que têm mestrado e doutorado. A disponibilização do portal CAPES, ele está muito ligado aos cursos de pós-graduação. Agora a gente está tentando, com esses minicursos, voltar bastante ao uso do portal da CAPES já para os alunos de graduação, que é para quando eles chegarem na pós-graduação, eles não ter tanta dificuldade de acesso. Então, dentro das bases de dados que a gente estava falando, vai ter tipos de material. Vão ter bases de dados somente de livros, tem bases de dados de estatística, base de dados de dissertações, bases de dados de conteúdos audiovisuais, de arquivos abertos. Então, são muitos tipos de materiais, mas a maior parte das bases de dados que existem no portal de periódicos da CAPES são de periódicos. Por isso que o nome é portal de periódicos da CAPES. Periódicos é um termo que a gente usa para revista científica, certo? Quando a gente fala, por exemplo, uma revista brasileira de administração, uma revista com ISSN, um comitê editorial, a gente está falando de um periódico. Quando a gente fala de uma revista super interessante, Veja, Isto É, uma revista de generalidades, a gente chama de revista mesmo. Patentes? A base de dados de patentes. Então, o que são patentes? As patentes são os registros...
as patentes são um registro da produção científica. Por exemplo, alguém descobriu a vacina da Covid, aí ele vai fazer uma patente. A gente tem 12 bases de dados de patentes no portal da CAPES, inclusive o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil, ele está disponível via portal CAPES. Quem quiser ter a saber que patentes que existem lá, acredito que você não vai ver a patente em si, não sei como é que funciona, não sei nesse momento. E aí, mas você pode saber se existe uma patente, por exemplo, eu quero desenvolver uma patente para jogos infantis. Eu quero saber se no Brasil tem alguém que já registrou isso. Você tem como verificar isso via portal CAPES. Também tem uma outra base de dados, que é a Doente, que é da que é da Clarivate, que a gente vai falar mais adiante, que é uma das maiores bases de dados de patentes, que também está disponível via portal CAPES. Certo? À medida que vocês forem querendo alguma informação, é só passar. Gente, modalidades de acesso. O que são modalidades de acesso? É como você acessa o portal CAPES. Pelo que eu estou vendo aqui, as instituições, todo mundo está ligado a uma instituição, exceto algumas pessoas que não responderam, não sei se é porque não quiseram ou alguma coisa. Mas, basicamente, o que acontece? Quem é da UFP, quem é do IRP, quem é de qualquer uma outra instituição, aqui tem Universidade Federal do Piauí, Instituto... Já vai. Tem a Universidade Federal de Roraima, Universidade de Ponta Grossa, Universidade de Tasso de Sá. Essas instituições, eu acredito que todas têm acesso ao portal CAPES. Eu vou já mostrar para vocês como é que a gente acessa. O acesso das universidades, a gente na UFP faz via acesso CAF. Bem que onde eu estou passando o mousezinho, acesso CAF, que é Comunidade Acadêmica Federada. Geralmente, eu falo por causa da UFP, a gente acessa com a mesma senha e o login que você entra nos outros sistemas, para você ver nota. Ontem mesmo eu estava vendo com a professora do IFMA, e que ela não sabia como era que entrava, e na hora que ela colocou a senha do IFMA, que ela acessa o sistema do IFMA de notas para postar notas dos alunos, ela conseguiu acessar o portal da CAPES de casa. E a gente também tem um outro acesso via proxy. Porque como é o via proxy, você tem que ir na sua instituição, aí você cadastra o IP do seu computador, e aí você acessa também de casa. Nessa época de pandemia que nós estamos, que está todo mundo fazendo um serviço de casa, são as formas mais eficazes para você fazer. Agora, dentro das instituições, geralmente entrando na rede, eu uso a palavra geralmente porque eu estou falando da realidade da UFP, você já acessa direto, você não precisa fazer o acesso CAF. Na hora que você conecta na rede, coloca lá, por exemplo, o IFP, e aí você bota portal periódicos CAPES na barra do seu navegador, na hora que você entrar já aparece lá acesso por instituição X. Agora, se você está na sua casa, você não fez acesso CAF, você não tem acesso via proxy, vai aparecer acesso livre. O que significa? Que você está acessando apenas o conteúdo gratuito. Esse conteúdo gratuito é, digamos que um pouco é bem pequeno em relação a tudo que a CAPES oferece, gente. Eu acredito que não vai chegar a 20%, 25%. O questão, principalmente por quê? Porque a maior parte dessas bases de dados são bases de dados pagas. A gente só acessa porque o governo federal, a partir do Ministério da Educação, paga para que a gente acesse. É um consórcio que é feito para essas bases de dados serem acessadas pelas instituições de ensino. Isso evita o quê? Acredito que quem já frequentou biblioteca há muitos anos atrás, devia saber da época que as bibliotecas assinavam suas revistas, que a pessoa ia lá na biblioteca, pegava, quero saber se chegou a revista de oncologia, número X. Cada biblioteca assinava a sua revista. Aí, para facilitar, e também pela própria internet, que modificou todas as formas de acesso à informação, esse consórcio CAPES permite que cada instituição possa fazer o acesso do seu material a partir dessa senha, ou a partir desse registro de proxy que é feito. Mas quem não tem acesso, eu não sei se tem uns alunos da Nova FAP, eu não sei como é que os alunos da Nova FAP acessam, mas vocês podem ver na biblioteca de vocês se tem alguma forma de acesso, e só tem para quem é professor. Joimara, a Sandra Vale está pedindo para tu falar o que o acesso livre permite. O áudio também falou.
Sandra, o acesso livre, você vai acessar aquilo que é gratuito no portal da CAPES. Teses, dissertações, aquela base de dados que eu falei do INPU, INPI, as bases de dados de estatística do IBGE. Eu vou mostrar para vocês, quando a gente for ver, mesmo quem está acessando via CAF ou via proxy, vai ter uma opção de, por exemplo, só acessar a base de dados gratuita, tá bom? A gente vai chegar nessa parte. E outra parte, outra opção, isso é bem inicial, tá certo? A gente já vai passar para o portal mesmo. É o meu espaço que vocês estão vendo aqui. O que é o meu espaço? O meu espaço é uma forma da gente personalizar o portal da CAPES para a gente, certo? Eu vou ensinar para vocês ainda como é que se cadastra direitinho, mas quem já tem o cadastro no portal de periódicos da CAPES e já quiser logar, já pode ficar à vontade para fazer o login. E aí, se você for fazer alguma pesquisa à medida que eu for fazendo junto, você já vai salvando, tá bom? Esse login serve para a gente salvar as bases, artigos, salvar buscas e alertas, participar dos treinamentos, mas ele não tem nada a ver com acesso CAF. O meu espaço, qualquer pessoa pode fazer, só está personalizando, que nem apareceu aqui para mim. Seja bem-vindo, Joimara Lima Santos. Quando eu estava aqui no anterior, que eu não estou logada, daqui, ó, não aparece nada, não aparece meu nome. Quando eu entro no meu espaço, já aparece meu nome. Aí aqui tudo que eu fizer no portal, tudo que eu fizer no portal vai ficar salvo, porque eu entrei logada, tá certo? É a mesma coisa quando você faz uma busca, não sei se alguém já tem um cadastro no Google Acadêmico, que também possibilita essa personalização. Pergunta? Pronto. Eu vou sair agora dos slides, aí quando a Jociene fala, e vou para o portal de periódicos mesmo, tá bom? Então, deixa eu dar uma continuidade aqui. A Adria perguntou, como achar dados mundiais estática de um assunto? Não entendi bem a pergunta. Mas eu não sei se você está perguntando dados de estatística, sobre um assunto em si. Se for sobre um assunto em si, o que está sendo produzido no mundo, a gente já vai ver pelo portal CAPES. Então, gente, vamos começar. Vocês podem entrar aqui, portal periódicos. Na hora que eu colocar no meu navegador, portal periódicos. Opa, foi ótimo. Ou você coloca no Google, certo? Fica a critério de vocês. Como eu uso bastante, eu já tenho uma guiazinho e já entro diretamente. O que vocês observaram que, quando eu entrei, como eu estou na rede da Universidade Federal, eu estou apresentando esse curso, apesar do nome dele ser home office, mas eu não estou na minha casa, eu estou na Universidade Federal, é porque eu não confio na minha internet. E aí, já automaticamente, como eu estou na rede da UFP, ele já aparece acesso para a Universidade Federal, certo? Quem tiver de sua casa, que tiver entrado, com certeza entrou, acesso livre. Aí você, eu sou do IFP. O que você vai fazer? Você vem aqui em cima, em acesso CAF, ele vai lhe pedir a sua instituição. Aí você vai buscar, vou buscar aqui o UFP, você busca, deixa eu só ver o IFP. Pronto, clique em enviar, ele vai lhe pedir um login e uma senha, que eu acredito que é um login que você usa para acesso aí dentro da sua instituição. Você vai só colocar login, aí vai aparecer que nem no meu, login por Instituto Federal de Ensino, certo? Deu para entender o acesso CAF, como é que faz? Aqui o meu espaço. Eu vou entrar também, depois eu explico para vocês como foi que eu criei, porque eu já tenho um salvo, coloco aqui meu login, senha, e já vai mudar a minha tela para Joimara Lima Santos. Entenderam? Já estou personalizando aqui a minha busca. Ninguém perguntou nada, não? Gente, tá ok. Podemos começar o curso em si. Pronto. Então,
O portal de periódicos, a gente vai ter 4 tipos de busca, que é uma pesquisa, as pesquisas básicas, elas são por assunto, periódico, livro ou base. Nós temos aqui na tela inicial, assim como nós temos nessa lateral aqui na coluna também a busca por assunto, busca por periódico, busca por base. Nós vamos iniciar um mini curso começando a busca por base. Eu acredito que quem já assistiu vai ter visto outros tipos de apresentação. A pessoa geralmente começa apresentando por assunto. Inclusive, eu quero adiantar que esse material ele é baseado no material que é feito no treinamento do próprio portal de periódicos da CAPES. E lá, a apresentadora, que eu assisto muito a apresentação da Thaís, da Suelen, elas geralmente começam apresentando por assunto. Mas eu acredito, a minha metodologia, que a apresentação por base se torna melhor, tá certo? Por quê? Porque você vai saber onde é que o assunto está localizado. Eu já respondi. Buscar por base. Eu quero pesquisar uma base de dados. Aqui a Suelen está perguntando. Para quem não é cadastrado na UFP e precisa se cadastrar. Eva Maria, você é aluna do SEAD, né? Com certeza você tem acesso ao SIGA. Se você tem acesso ao SIGA, é só você entrar em acesso CAF, aí você coloca seu login e sua senha do SIGA e você vai conseguir acessar o portal da CAPES de sua casa, de onde você estiver, tá bom? Voltando, eu já respondo a pergunta de odontologia. Então, vou botar aqui. Aí vou pesquisar na base de dados. Gente, o mundo das bases de dados, como eu apresentei antes, é um mundo muito vasto. A gente tem uma infinidade de bases. Algumas são mais conhecidas que outras. Por exemplo, Cielo, praticamente todo mundo está na graduação, esteja onde estiver em estudo, já deve ter visto falar no Cielo. Cielo é uma base de dados, PubMed, Web of Science, Scopus, Science Direct, são várias bases de dados. Sinahal, que é da área de enfermagem. Então, todos são bases de dados. Agora, imagine que aqui a moça, eu não esqueci o nome dela, da área de enfermagem, quer conhecer, já sabe que ela vai buscar a base de dados X, de enfermagem. Pronto, ela só coloca a base de dados. Eu vou colocar aqui o exemplo da Web of Science. Aí eu coloco aqui, ó. Na hora que eu começo a colocar, automaticamente vocês observam que ela já vai preenchendo, ó. Aí eu só clico aqui em enviar. Quando eu entro na base, aí aparece aqui Web of Science. Do lado, ela me diz que ela é uma base referenciais com resumo, certo? Aqui Nessezinho, eu tenho as informações sobre a base de dados, eu sei que ela é uma base referencial com resumo, ela é uma base multidisciplinar, como eu falei, ela é uma base que tem todas as áreas. Aqui embaixo dá para vocês olharem ciências biológicas, ciências humanas, ciências sociais, ciências agrárias e assim sucessivamente. Aí aqui tem outras informações, que ela está no idioma inglês, quem é o editor dele, que é Clarivate, essas informações de maneira geral sobre a base, tá certo? Aí eu quero entrar nessa base para pesquisar. Aí você clica em cima dela, aí você já sai da interface nativa do portal de periódicos e você já vai para a base de dados do portal da Web of Science, certo? Quando eu saio do portal, que eu entro aqui, eu já vou pesquisar somente nessa base de dados. Lembrando que eu estou autenticada, aqui aparece portal CAPES, em algumas vai aparecer Universidade Federal do Piauí, outro vai aparecer consórcio MEC, mas a maior parte aparece CAPES, quer dizer que eu estou acessando com o meu login de portal CAPES. Se você está fazendo o acesso livre, você tentar entrar nessa base de dados, você não vai nem aparecer para você não vai localizar porque ela é uma base de dados paga. Só acessa quem está acessando, ou pagou para acessar, a sua instituição pagou para acessar, ou você está acessando com o login de uma instituição que é cadastrada no consórcio CAPES, tá bom? Aqui é uma base de dados, então já entrei aqui, já vou fazer minha pesquisa direitinho. Eu quero fazer aqui uma pesquisa sobre coronavírus. Coloca coronavírus, pesquisar, pronto. Eu não vou dar explicações sobre o Web of Science, porque o nosso mini curso não é sobre uma base específica, é sobre o portal de maneira geral, tá bom? Aqui, por exemplo, já sabemos como é que a gente chega aqui. Agora, vamos voltar para a questão das outras formas de buscar base. Deixa eu voltar no início. Essa forma aqui, quando
eu sei o nome da base, gente? Ela é bom para quem sabe já o nome direitinho, já sabe a letra. Aí eu sei que minha base começa com W, eu já vou na letra W. Ou então você pode ir na busca avançada, que é a mesma coisa de você estar buscando dessa forma aqui da lateral. Vou aqui em busca avançada, certo? E aqui eu vou responder as perguntas que os colegas fizeram. Se eu colocar novamente aqui, opa, foi mal. Aqui tem as 3 tipos de busca. Buscar por título. Se eu for buscar Web of Science, eu recebo o mesmo resultado que eu tive quando eu busquei lá na página de entrada. Agora a pergunta da colega da odontologia. Como é que eu sei as bases de dados da área de odontologia? Buscar por área do conhecimento. Deu para acompanhar, gente? Quando foi que já chegamos aqui? Nós estávamos bem aqui em portal de periódicos CAPES na entrada, certo? Você pode ir por busca avançada, então vamos logo por aqui, ó, buscar base. Aí você vai ter 3 opções. Nessa opção, buscar por área de conhecimento, você tem a opção de dizer qual é a sua área de conhecimento. A minha área de conhecimento é ciências da saúde. Aí você vai ver que já vai mudando aqui. Eu sou da área de odontologia. Pronto. Nós temos o quê? 104 bases de dados na área de odontologia. Aí vai aparecer aqui as bases de dados, todas na área de odontologia. Quando aparece essa bandeirinha do Brasil, é porque a base de dados é brasileira, certo? Essa base de dados aqui, como ela é uma bibliografia referenciais com resumo, acredito que ela é uma base de dados gratuita. Aqui tem o Cielo, que a gente já falou antes, tem esse repositório da Universidade Federal de Pelotas. Quero ver a próxima página. Aí você vai só passando aqui em cima, são 4 páginas. Ah, eu quero entrar numa base de dados dessa, gostei dessa. Essa base de dados é só de estatísticas da área de odontologia. Aí você clica em cima dela e vai fazer como eu fiz para entrar na Web of Science. Bom, quero informações sobre ela. Coloco aqui no izinho, ele vai me dar as informações sobre essa base de dados. É a base de dados de dados bibliográficos da Web of Science, só que aqui ela deve oferecer informações na área oferece informações na área de odontologia. Ok. Aqui é busquei por área do conhecimento. Se eu quero outra forma de buscar base, essa busca avançada. Na busca avançada, eu tenho como colocar o nome da base de dados, certo? Colocar o fornecedor. É interessante essa questão do fornecedor, porque é uma questão que eu vejo, eu já vi também alguns alunos com dúvida. Por exemplo, algumas dizem, eu quero acessar a base de dados, a Eusevi, que é uma base de dados. A Eusevi não é uma base de dados. A Eusevi é um editor, é uma proprietária de várias bases de dados, tá certo? Ela é como se ela fosse a editora daqueles livros. Inclusive, ela também é editora de livros. Ok, a Elsevier, a Springer, a EBSCO, a Dotlib, a Clarivate são editores de material, tá certo? Se eu quero buscar exatamente desse material, eu já posso botar aqui o Elsevier, clique em enviar. Pronto, mas não tem essa aqui acho bem difícil quando alguém faz esse tipo de busca. O que vai interessar para vocês, eu acredito, é essa questão de aqui, buscar texto, buscar saber se o material, você quer texto completo, se você quer tese de dissertações. Imagine aqui, eu vou voltar para a aluna de odonto, que ela queira saber de patentes na área de ciências da saúde, isso serve para qualquer área, gente, e ela clica em enviar. Pronto, aí ela vai aqui, ó. Temos 8 bases de dados apenas de patentes na área de ciências da saúde, inclusive aquela base de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial que eu falei para vocês. Aí eu quero acessar, você clica em cima dele e você vai acessar essa base de dados, tá bom? Lembrando, gente, que as bases de dados que são gratuitas você acessa sem acessar pelo portal de periódicos CAPES, mas uma base de dados tipo Sinfider, tipo Doente, que são pagas, vocês têm que fazer esse caminhozinho de entrar no portal de periódicos da CAPES, autenticar sua instituição e a partir dela você buscar a base de dados, tá bom? Aí aqui ela já quiser entrar na base de dados específica, pronto, só clicou. Agora, imagine que ela quer, eu sou da área de... Cadê periódicos?
botar aqui, texto completo. Eu quero saber as revistas, as bases de dados de texto completo na área de ciências agrárias, que são bases nacionais, certo? Nacionais, as bases brasileiras. Se eu quiser as bases de acesso gratuito, eu posso já acessar também. Colocar também, tá bom? Quando eu clico aqui, pronto, só tem o Cielo, uma base, ela é uma base na área de ciências agrárias, é nacional, só tem ela. Aí, se você estiver buscando, já sabe, já vai saber. Quero bases de audiovisuais na área de ciências da saúde. Não vou colocar a base nacional, porque tem uma base de dados que eu queria falar para o pessoal. Essa base de dados Prima, ela é muito boa, gente. Quem tiver interesse, principalmente quem trabalha com anatomia, porque ela dá uma apresentação muito boa do corpo humano. Quem quiser entrar, ela só precisa de uma internet muito boa para carregar, tá certo? Para dar uma olhada no material dela. Muito boa também, tem muito audiovisual. Tem também muito audiovisual na área de música. Então, quem tiver interesse, vou botar aqui Linguística, Letras e Artes. Tem de músicas clássicas, a Collection Street Press, muita coisa, tem todos as músicas clássicas, Beethoven, tem muita partitura de piano para você ter acesso. O portal, ele realmente é um mundo. Eu acredito que não tem uma coisa que você buscar que você não vai localizar. Ele é muito boa, tanto para humanas, para agrárias, para exatas. Eu não sei se é impressão minha, sem dados estatísticos ou pelo meu atendimento, mas eu acredito que tem muito uso, eu falo pelo pessoal de agrárias, exatas e saúde, gente. Mas o pessoal das outras áreas, usem o portal da CAPES, conheçam, ele é muito bom, tem muita coisa que vai ser de interesse de vocês. Tem alguma pergunta? Alguém falou que está sem áudio. Todo mundo tá ouvindo? Ou que foi que aconteceu alguma coisa, gente? Perguntar, pode dar mão sobre ciências da saúde, odontologia. Como é o nome dela? A Sandra, uma base específica só de odontologia, acredito só se a gente for dar uma olhada mesmo, especificamente, entrar em cada izinho desse para ver essa base de dados. Essa aqui de periodontologia, essa de dentística operativa, acredito que ela vai ser somente de odontologia. Ó. Ela é somente de odontologia. Essa outra também aqui de baixo é somente de odontologia, certo? Específica para periodontologia, certo? Essa também, Bibliografia Brasileira de Odontologia, é uma base de dados específica para odontologia. Gerson Anual Reviews, ela é uma base de dados de revisões de literatura, ela é de todas as áreas, ela é multidisciplinar, certo? Ela aparece aqui porque ela tem conteúdo na área de odontologia, mas ela não é específica. Essa pergunta aí, acredito que só você fazendo como eu fiz, bota por área do conhecimento, coloca a sua subcategoria odontologia e aí dando uma olhadinha mesmo em uma específica de odontologia. Eu não sei se você está querendo selecionar as bases para fazer revisão de literatura. Se for isso, é bom dar uma olhadinha nessas bases de dados, que aí você já seleciona aquelas que vão ter material mais na sua área. Então, você aguarda, quando eu fizer a busca por assunto, eu lhe mostro como é que você vai fazer uma busca no portal de periódicos CAPES, que aí você vai ver as bases de dados que mais tem material naquela área, que aí você seleciona as bases de dados, e aí depois você já vai fazer sua busca na base de dados específica. Tá bom? Isso acontece muito, principalmente na área de saúde. Você vai fazer uma revisão de literatura, um estado da arte, você seleciona. Eu quero saber Web of Science, Scopus, Sinal, estou pesquisando nessas bases de dados.
o professor pediu, aí você seleciona aquelas que são mais representativas dentro da sua área, gente. É muito importante essa questão da gente saber quais são as bases da área da gente, porque, por exemplo, se eu vou entrar numa base de dados, tipo assim, eu vou no PubMed buscar uma coisa de, digamos, odontologia não, de, de jornalismo, ciências humanas. Eu não vou encontrar, é uma base de dados na área de saúde, tá certo? Obviamente que eu não vou encontrar vou encontrar talvez algum material com interdisciplinaridade, mas não uma coisa específica de jornalismo. Certo? Deu para entender como é que é feita a busca por base, eu já posso passar adiante para que a gente faça a busca livro. Pronto. Agora, outra forma de busca. Busca por livro. Mesma coisa. Se eu sei um livro, gente. Se eu estou buscando um livro específico, eu imagino que esse livro tem no portal Periódicos CAP, dentro de alguma base de dados, eu já posso colocar o título do livro, ou se eu não sei, eu quero algum livro que tenha o título Educação, tenha o título Bullying. Aí você já pode colocar. Ou então eu sei o ISBN do livro. Isso serve principalmente para o pessoal que utiliza livros de literatura internacional, de literatura estrangeira. Aqui mesmo tem algumas. Eita. Gente, desculpa, é porque eu me empolgo. Foi mal. Eu me empolgo. E aí eu começo a falar rápido, mas eu vou pausar. Então, isso, por exemplo, geralmente acontece, os professores dão o plano de curso, aí você vê que o professor indicou um livro X, aí eu quero saber se esse livro é literatura estrangeira, não tem na biblioteca, quero ver se tem no portal da CAP, você já pode vir aqui diretamente, colocar o título do livro, o termo de busca aqui, aí eu quero de infectologia, de anatomia, clique em enviar, você vai localizar os livros com esse material. Uma informação primária, ISBN, gente, é o registro, é como se fosse o CPF do livro, tá certo? A gente vai falar mais adiante de SSN, para não confundir. Eu sei que tem gente aqui de mais avançado, mas eu sei que tem gente que está entrando na graduação, pode ser que não saiba o que é essa informação. Então, todo livro, quando ele vai ser publicado, antes de ser publicado, o autor tem que requerer o ISBN do livro. Ou o autor, quando ele é editor, então ele mandou o livro dele para a editora, tipo, aí eu escrevi um livro, quem vai publicar meu livro é a EDUFP. Aí a EDUFP tem que solicitar, hoje quem disponibiliza o ISBN, a Câmara Brasileira do Livro, você tem que solicitar, não publique livro sem ISBN, porque você não vai poder usar no seu currículo e ele não vai servir de nada, tá certo? Então, sabe o ISBN do livro, coloca aqui direitinho, clique em enviar, que você já vai encontrar o livro específico. O legal de buscar pelo ISBN é porque o ISBN é único. Cada livro tem um ISBN próprio, eles não se repetem, tá bom? Mas isso é muito raro. Acredito que alguém sair buscando um livro por ISBN, a não ser a Jaciede quando ela vai comprar livro. Porque aí ela já tem que saber se tem no portal Periódicos CAPES, que aí não precisa comprar. Buscar livro. Observaram que eu entrei aqui pela lateralzinha também, buscar livro. Aí eu vou botar esse mesmo exemplo, quem está acompanhando pelos slides, viu que eu botei um exemplo aí de bullying, certo? Eu vou botar aqui, colocar um título aqui. Pronto. Bullying. Aí eu coloco, não tem o sobrenome do autor, só estou botando um título aleatório. Clique em pesquisar, pronto. Tem 2 livros com esse título Bullying, tá certo? Tem a palavra bullying no título. Aí eu quero ver os dados desse livro. Está me dizendo que eu vou ter acesso ao texto completo desse livro. Ai. Gente, eu esqueci uma informação lá no início, que o portal de periódicos CAPES, nem tudo que a gente tem acesso ao portal de periódicos CAPES, a gente vai ter acesso completo, certo? Tem um material, quando vocês olharam lá, referenciais com resumo, a gente só vai ter acesso até o resumo do material, o abstract. Você não consegue baixar o texto completo, tá certo? Quando eu vou falar de revista, de artigo, a gente fala mais um pouquinho a respeito disso. Isso também pode acontecer com livros, você vai receber
Quando você botar um título, botar uma palavra-chave, um descritor, você só encontra o resumo do livro. Aí você diz, puxa, mas esse livro é muito interessante. Aí ele vai, você clica para comprar. Aí, para comprar, se é livro estrangeiro, você vai comprar em dólar, em euro, ou então você vem na biblioteca, a gente faz parte de um processo chamado Comute, que a gente vê qual instituição pode possuir aquele material, e aí a gente faz essa busca em outras instituições. Também tem uma forma de buscar material pelo Twitter, que é bem... funciona também, literatura, principalmente material que você não encontra nessa instituição. Eu já falo mais adiante. Cláudio está perguntando o que é busca base. Busca base, Cláudio. Busca base é o que? Luiz Cláudio pergunta. Luiz Cláudio, esse buscar base é o que a gente estava fazendo anteriormente, meu querido. A gente entrou bem aqui em buscar base, buscar pelo título da base, que não entrei pela Web of Science, buscar por área de conhecimento da base, fazer uma busca avançada por base, é o que nós falamos antes. O portal tem 4 formas de buscar: buscar base, buscar livro, buscar periódico, buscar assunto. Se você for falando de uma forma bem cedida, e vários pedacinhos, cada pedaço desse é uma base de dados. Dentro das bases de dados tem os livros, tem os periódicos, tem as patentes, tem as estatísticas, tem as teses, tá bom? Tem base de dados que são só de livros, tem base de dados que é só de periódico, tem base de dados que reúne isso tudo, tá certo? E assim, e aí dentro desses periódicos, dessas bases, dessas patentes, dessas teses, dissertações, desses livros, é que você encontra os assuntos que você está buscando. Deixa eu voltar aqui para busca livro. Então, gente, aí eu botei aqui o Bullying, porque eu voltei para mostrar lá para o Luiz. Aí eu botei aqui Bullying. Aí eu cliquei em buscar. Pronto. Quero mais informações sobre esse livro. Aí eu clico em cima dele, aqui vai aparecer os dados de imprenta, quem é a editora dele, ele é do ano de 2003, o autor desse, esse Maclean, sei lá, o ISBN dele, do livro, dele eletrônico, dele brochura. E se eu quiser acessar o texto completo desse livro, eu venho ou nesse quadradinho com uma seta dentro, eu já vou aqui em texto completo. Pelo quadradinho, você vem aqui, aí eu já vou direto para a página. Essa página está funcionando. Que feio. Pode sim. Pronto, deu certo. Edivane pergunta, tem número mínimo de páginas para receber o ISBN? Minha Flor, a partir... A BNT é 6029, é? 6029 de livros, ela diz que a partir de menos de 50 páginas eles chamam de brochura, ou de folheto. Desculpa, folheto. E folheto não recebe ISBN, tá certo? Mas aí teu editor, se você for a editora mesmo, lá na Câmara Brasileira do Livro, na hora que você entrar, tem todas as informações, tem os preços, porque esse ISBN você paga pelo número do ISBN, você paga pelo código de barras, e você paga pelo fotolito. Quando você não é um editor, ou quando você é o editor. Quando você não é a sua própria editora, se responsabiliza por isso, tá bom? Então, voltando aqui por livro. Ó. Eu cliquei no quadradinho com a setinha dentro, eu já vim para a página do livro. Aqui eu tenho a opção de fazer o download em PDF do material, tem um download em EPUB. Aí aqui tem os capítulos, imagine que eu só quero um capítulo específico. Aí eu quero intervenções para bullies e bullying vítimas, em PDF. Vou baixar ele aqui. Pronto. Você vai baixar esse material de boa, capítulo 14, ler o material no seu computador, enviar para seus gerenciadores de referência, tá certo? Aqui também tem as citações. Quem já citou tanto esse livro? Ó, bem interessante você saber se esse livro realmente é um livro com muitas citações, quem foi os artigos que já utilizaram. Eu não sei se essa técnica, ele já disse que ele é da editora Springer, não sei se essa técnica chamada de bola de neve, ela é realmente, os professores de metodologia que
que me digam se ela realmente existe material teórico, mas a gente chama de método bola de neve exatamente esse. Você pega um material, aí você vai olhando quem citou ele, quem foi citar, quem ele usou como citação, e quem usou, quem citou ele, quem ele usou como referência, e a partir disso você vai construindo o seu material para fazer a sua pesquisa. Por exemplo, se você quiser mais materiais, aqui ó, já tem, isso aqui é a extensão do bullying, algumas escolas em Zimbábue, comunidade de arte, entenderam? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo, porque gente, é a minhas primeiras experiências como dessa apresentação virtual e eu sempre fico tentando entender. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se eu quiser algum livro, por exemplo, moda, eu quero livro de moda. Boto aqui moda, pronto. Ó, tanto de livro de moda, desenho de moda, evolução, tá. Aí aqui tem os que tem texto completo. Tem uma base de dados só de livros, chama a base de dados do Senac, que você só entra pelo portal da CAPES. Quem é da área de administração, contábeis, computação, tem muita coisa, moda, turismo, aqueles livros, tudo publicado pelo Senac, pela editora do Senac, elas estão disponíveis via portal CAPES, tá certo? Se quiser conhecer. Se eu botar aqui, por exemplo, Senac, que é um editor, ó, não inseri nadinha, pronto. Aí eu só vou localizar os livros do Senac. Pronto, ó. Todos esses livros aqui são da editora do Senac. Ok? Uma outra opção que eu tenho, gente, bem interessante, é livros em português. Ele está aqui cadastrado como se fosse um fornecedor. Você vem, clica, bota só livros em português, clica em pesquisar que você vai localizar. Se você quer, aí eu quero livros de educação com a palavra escola, que seja em português. Clique em pesquisar, pronto. Desnudando a escola, administração e supervisão escolar, aí você vai ter acesso a esse material, certo? A busca, ele também te permite fazer a busca por autor. Quando você vai buscar por autor, gente, tem que sempre ser o sobrenome do autor. O nome do autor iniciais, ela não é obrigatória, tá certo? Mas o sobrenome você pode buscar só pelo sobrenome, mas você não pode buscar somente pelo prenome, tá bom? Por exemplo, eu já busquei essa aqui, busquei aqui outro dia por Oliveira. Eu coloco aqui, eu vou buscar todos os livros que tenha de algum autor com sobrenome Oliveira. No caso, Eduardo de Oliveira Bezerra, Adolfo Caminha. Pronto. Entenderam? Eu quero buscar que livros que tem do Paulo Freire na plataforma. Hã? Minha gente, não tem livro do Paulo Freire? Não, isso aqui dá. Mara, a Edivane pergunta se tem livro do Sebrae. Edivane, eu não sei te dizer, eu sei que o Sebrae não é cadastrado como fornecedor. Não tem ele como fornecedor. Isso aqui tudo tem os do Senac. Ele não está cadastrado como... Ele não participa do consórcio CAPES. Nunca vi nenhum material dele, não. Só do Senac. Certo? Esse aqui, NCB é a biblioteca... Meu Deus, como é que eu explico? É a Instituição Norte-Americana de Informação na área de saúde, NCBI, você também tem muito livro na área de saúde. Esse da I3Z tem muito livro na área de engenharia, gente. É só vocês dar uma explorada no material de vocês, que é muito bom, tem muito material, tá certo? Então, essa é a busca por livro, ela é recente no portal da CAPES, ela só está aqui, acho que não tem nem uns 4 ou 5 anos só que a gente busca por livro. Quando, há uns 10 anos atrás, vocês terem ideia, não existia nem a busca por assunto no portal da CAPES. A gente tinha que saber que base de dados tinha aquele material, ou que revista tinha. O metabuscador dele, na verdade, não existia, só tinha as revistas dentro e os periódicos.
certo? Agora eu vou voltar para o início. Deu para entender? A gente já fez a busca por base, a gente fez a busca por livro, tá bom? E agora a gente vai fazer a busca por periódico. Aqui, imagine que você sabe o nome o periódico, como eu expliquei, é a revista. Olha, é porque a maior parte do só vai acessar no acesso livre, foi redundante, mas acho que deu para entender. Só vai ter acesso via acesso livre, gente, o material que é gratuito. Tá bom? Imagine que lá no Cielo tem Cielo Livres, tem a base de dados do Cielo Livres, tem algum material sobre, como a moça está perguntando, metodologia de pesquisa na área de saúde. Aí você consegue acessar. Mas se você quiser um material mesmo pago, aí você tem que acessar, tem que ter o login para acessar o portal CAPES, tá bom? Os fornecedores da área de administração, você quer saber as bases de dados de livros na área de administração? Principalmente a Elsevier. A Elsevier no Brasil, ela é dona da editora Campus. Acredito que o pessoal deve ter visto a editora Campus, que publica pelo livro Teoria Geral da Administração. Ela que é a detentora dos direitos autorais do livro do Chiavenato. Tem muito livro da Elsevier na área de administração. Lá onde eu mostrei editor fornecedor, tem a Elsevier como fornecedor na administração. E tem o Senac também, que tem muito livro de administração. Mas tem outras bases de dados. Acredito que a gente dando uma olhada mesmo, base a base, dá para saber. De novo. Pronto. Então, periódico, gente, é a revista. Imagine que você está buscando Revista Brasileira de Fisioterapia. Ah, mas eu não vou botar só aqui o nome. Fisioterapia. Até o momento eu estou fazendo pesquisas em português, mas a gente vai chegar numa informação específica. Eu boto aqui fisioterapia. Tem esse curso. Pronto, ó. Tem Brasília Journal of Physical Therapy. Essa revista é uma revista brasileira, pelo visto. Vocês observaram que ela tá com o título dela é em inglês. Caderno de Educação, Saúde e Fisioterapia, Fisioterapia do Brasil, Fisioterapia Brasil, Fisioterapia e Pesquisa. Aí ele está dando todas as informações, ó. Com essas partes em azul é porque a revista, o periódico, ele é disponibilizado por várias bases de dados, não só uma, às vezes é só uma, quando ela é exclusiva, tipo esse Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia, ela só é disponível por esse ROD. Agora, a Fisioterapia Brasil já tem, 4 editores, aí você vê, eu quero um volume dela de 2000, 2005, o que você vai ver? Que se você for pesquisar... falei ótimo. Se você precisar de um material dela de antes de 2000, você não consegue acessar por nenhum. Ela só é disponível a partir de 2000. Essa aqui, pela EBSCO, só a partir de 2013. Se você for buscar algum material de 2005, você não pode clicar aqui na EBSCO. Você tem que buscar nas outras bases de dados que oferecem essa revista a partir dos anos 2000. Certo? Isso aqui é quando eu sei o nome da revista. Ah, mas eu não sei nada sobre a revista. Aí a gente vem aqui em buscar periódico na coluna. Aí você vai ter essa opção. Você coloca o título ou ISSN. O ISSN, como a gente estava falando agora há pouco, do ISBN, o ISSN, gente, ele é de revistas, tá certo? Toda revista tem o seu ISSN, tá certo? Quando a gente verifica uma revista sem ISSN, você já deve ter visto muitas, já não são revistas que a gente considera revista científica. E essas revistas que não têm ISSN, não vale a pena não, você não deve mandar o seu artigo para ela, porque essa não vai pontuar no seu currículo Lattes. Você vai ser só perdido o seu artigo. A esse SSN, geralmente, quem busca ele é o editor de revista. Não sei se tem alguém nessa sala aqui que é editor de revista, tá certo? Que aí esse editor de revista é quem tem que buscar o ISSN da revista.
Se você já sabe o ISSN da revista que você quer, você já pode ir aqui, digitar ele direitinho, clicar em pesquisar, que você vai cair na revista específica. O bom da gente buscar por ISSN é o quê? Que você vai para a revista específica, tá bom? Imagine que você está buscando Ciências e Saúde. Quantas instituições no Brasil não devem ter uma revista com esse nome, Ciências e Saúde? Então, a UFIP tem uma revista com o nome Ciência e Saúde. A Federal do Paraná tem isso também. A Federal de Minas Gerais tem também uma revista. Então, você vai botar Ciência e Saúde, aí você vai sair buscando quem é a instituição, quem é o editor. Quando você bota ISSN, não, você já vai direitinho na revista que você está buscando, tá bom? Aqui, quando eu quero buscar, sei o nome da revista, já coloco aqui, que nem eu fiz com fisioterapia, ou então coloco só um termo, fisioterapia. Se eu não sei, eu faço a mesma forma como eu fiz de base, aí eu venho aqui, por exemplo, ciências agrárias, agronomia, clique em pesquisar, tem 643 revistas com dessa área de agronomia. Ó. Aí aqui a gente vai ter algumas informações sobre a revista, certo? Quem estiver acompanhando nos slides aí, tá no slide 24. Aqui tem o nome da revista. Esse parece um livrinho aberto com a cabecinha em cima, gente. Revisão por pares. O que significa revisão por pares? Significa que quando você manda um artigo para essa revista, esse artigo ele é enviado para avaliadores. Os avaliadores vão ler seu artigo e eles vão dizer se a revista deve publicar ou não. Esse processo de publicação, ele é feito no que a gente chama de duplo cego, que nem o avaliador sabe de quem é o artigo e nem o autor sabe quem é o avaliador que está avaliando seu artigo, tá certo? As revistas que têm avaliação por pares, revisão, elas geralmente têm um qualis caps bem maior e tem uma credibilidade também. Esse cadeadozinho aberto quer dizer o quê? Que essa revista, o acesso é aberto. No caso aqui, essa barriguda, eu olhei, acesso parcialmente e totalmente aberto. Quer dizer que algumas artigos você vai conseguir baixar e outros não. O que geralmente acontece é que eles disponibilizam os artigos dos anos anteriores, tipo, nós estamos em 2020, ele vai disponibilizar até 2018, e os 2 últimos anos ele só disponibiliza para quem paga, tá certo? Mas isso é bom porque quem, por exemplo, está no acesso livre vai conseguir acessar esse material sem precisar estar aqui pelo acesso, sem estar aqui com login CAPS. Aqui, com o ISSN do livro, ou ISSN do livro, ótimo, ISSN da revista. Cada revista tem seu ISSN próprio, tá certo? Como a gente já falou. Não se repete de maneira nenhuma. E também, se eu quiser saber, eu quero as revistas, deixa eu ver aqui, da EBSCO, caçar uma base aqui da EBSCO. A tal do Mal Reviews, Ciência da Saúde, Agronomia no Mal Reviews, revista de dermatologia, fitopatologia, biologia. Que você tem nessas áreas, você clicando aqui no fornecedor. Geralmente, o que eu digo, gente, no dia a dia, o que as pessoas geralmente buscam periódico quando? Imagina que você está fazendo a sua revisão de literatura. Você foi lá no PubMed. PubMed é uma base de dados somente de referência, só de resumos, só de metadados. E aí você botou suas descritores lá bonitinho e apareceu um monte de revistas. Só que lá no PubMed você não consegue baixar. Aí você vem aqui portal da CAPES. O que eu geralmente indico é que quando você está fazendo a seleção do material, você copiar mesmo, colar o título da revista, o ISSN, se você já está buscando, aí eu fui lá no PubMed, selecionei que eu quero 15 artigos, mas esses artigos aqui eu tenho que saber se a revista está disponível em portal CAPES. Aí você vem aqui, cola o nome da revista, cola o ISSN, pesquisar, por exemplo, eu vou botar bem aqui, eu fiz agora com fisioterapia, vou botar agora aqui o nome só, Agronomy,
que é o que está na apresentação que a gente fez. Aí, por exemplo, eu sei, eu botei aqui a agronômica, apareceu a revista, se eu quero a revista específica, eu clico em cima dela, na hora que eu clicar em cima dela, vai aparecer as informações sobre a revista. Ele me diz ISSN, me diz que a mesma informação ali, que ela tem revisão por pares, tem LCCN, que é um código da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, algumas revistas não vão ter também outra informação, somente a Cifide, ele não disponibiliza, precisa um códen, que é um cadastro de revista na área de química, mais ou menos, que também vai aparecer aqui embaixo. Aí ele me disse que essa revista está disponível pela Spring, pela Elsevier, pelas duas bases de dados, e eu posso acessar cadastrar para receber o sumário via RSS. Aqui também eu já vejo as informações sobre a revista, o fator de impacto dela é JCR, o SJR, tem também o índice H, Scopus, essas informações de métricas, gente, de JCR, SJR, só vai interessar o pessoal que não desvalorizando, não desfazendo. Geralmente, quem já está no final de uma graduação, quem está no mestrado, no doutorado, que quer saber o fator de impacto de uma revista, você já pode só clicar aqui no nome dela, no portal da CAPES, que você já vai ter essas informações, tá certo? Não vai ter a informação comparada a outros, porque para ter comparado a outros, você precisa entrar na base de dados JCR ou da SJR, mas aqui já dá para você ter uma ideia de qual é o impacto dela. Essa revista aqui específica, ela inclusive tem um Qualis, o Qualis CAPES é a avaliação das revistas no Brasil, feita pela plataforma Sucupira, que avalia as pós-graduações no Brasil. Essa revista é uma revista francesa, ela tem Qualis CAPES, por quê? Porque alguém no Brasil está vinculado a um programa de graduação, publicou artigos, não só uma pessoa, né? Várias pessoas publicaram artigos nessa revista, e aí, quando os avaliadores foram avaliar a pós-graduação no Brasil, eles tiveram que dar uma nota para essa revista internacional, mas geralmente revistas internacionais não têm Qualis CAPES. Qualis CAPES é uma avaliação brasileira, tá bom? Edivânio, o que é índice H? Edivânio? Ai. O índice H é uma nota atribuída a um periódico, certo? Como é que essa nota é atribuída? No caso do periódico, pela publicação. Deixa eu voltar para o início. No caso desse índice H, ele é de uma editora, ele é de uma base de dados específica, a base de dados Scopus. Os índices H hoje que eu conheço no Brasil, eu falo que eu conheço os mais representativos, é o índice H da Scopus e o índice H da Web of Science. Como é que funciona? Essas bases de dados Web of Science e Scopus são bases de dados referenciais, entendeu? Elas cadastram a base de dados da Scopus, eu acredito que ela tem uns 70 mil revistas. Aí o que acontece? Você, Edivânio, publicou um artigo na Scopus, não é a revista que está na base de dados da Scopus. Aí alguém utilizou o seu artigo, citou ele, entendeu? Aí também esse artigo da pessoa que licitou vai para a Scopus. E a partir dessas publicações, somente de revista, dentro da base Scopus, eles começam a criar uma nota. Uma nota, que é tanto por publicação como por citação. Você tem que, para um autor ter um índice H alto, ele tem que publicar muito, mas ele também tem que ser muito citado. Para uma revista ter um índice H alto, ela tem que publicar muito, mas também ela tem que ser muito citada. Para uma instituição de ensino ter um índice H alto, ela também tem que publicar os pesquisadores daquela instituição e, ao mesmo tempo, ela também tem que ser citada. Não basta somente publicar, tem que publicar e ser citado, entendeu? E não pode ser autocitação. Se você já publicou em alguma revista e essa revista está na base de dados da Scopus, automaticamente foi criado que a gente chama Scopus ID para você, Edivânio. Se você entrar lá, vai localizar o seu Scopus ID.
Tivemos um pequeno probleminha, a Joimara está voltando para a reunião, tá, gente? Meu Deus, eu estava 10 minutos falando sem o microfone ligado, gente. Foi mal. Gente, voltando. Eu não estou apresentando os slides. A gente está no portal de periódicos da CAPES. Então, voltando. Só para terminar essa questão do periódico, gente, quem está principalmente mestrado, doutorado, vai concorrer a concurso de professor, isso e aquilo, concorrer vaga, gente. Busquem saber qual é o índice da revista que vocês estão publicando, busquem saber se essa revista, quais dela, qual é, se ela tem fator de impacto. Por quê? Porque isso vai contar muito para vocês no currículo de vocês, e isso é que vai diferenciar, por exemplo, na hora que está fazendo a contagem dos pontos. Eu acredito que todo mundo que já fez uma prova para professor, para mestrado, já viu lá. Artigo publicado em revista 1, vale 2 pontos. Aí você diz, artigo publicado em uma revista C1, só vale meio ponto. Observem aí a diferença. Então, antes de mandar para uma revista, dá uma pesquisada sobre a revista, vê o índice DLH, se ela possuir, vê o JCR também, se ela possuir, porque possuir JCR já é assim o tópico top dos top das revistas. Para eu entrar nessa revista aqui específica que eu entrei, Agronomia para Desenvolvimento Sustentável, mesma forma do livrinho, esse cliquezinho aqui. E aí eu vou entrar, no caso, eu vou entrar no dela da Springer. Ó, aí eu já entrei na página da revista. Aí imagino que eu estou buscando bem aqui a edição 3 de 2019. Eu só venho aqui, aí eu vou ter acesso aqui a todos os artigos. Aí eu quero esse artigo aqui. Deixa eu... Seleção artificial de insetos. Aí eu tenho aqui fazer o download dele em PDF, como eu também tenho a opção de clicar somente em cima dele. Quando você está olhando um artigo, gente, uma das coisas que você tem que verificar com bastante atenção é essa questão. Ele é um artigo, por exemplo, aqui é um artigo de revisão. Aí você tem que saber se ele realmente vai lhe interessar. A diferença entre buscar um artigo por PDF é porque meu computador ele está automaticamente traduzindo. Então, vou deixar traduzido logo, tá certo? A diferença entre eu buscar fazer o download do artigo em PDF para o artigo, ver o artigo em HTML, é bem significativa. Se eu for fazer apenas o download, que nem eu fiz do livro, ó, pronto, fiz o download do artigo. Pronto, bonitinho. Todo o artigo completinho da revista. Já salvo na minha pastinha para ler depois. Pronto. Agora, imagina... Não, eu quero dar uma olhada nele primeiro, gente. É interessante vocês clicar em cima do artigo. E aí ele vai abrir em
HTML. O HTML é interessante por quê? Porque você consegue fazer os hiperlinks aqui, você consegue ter informações. Você, por exemplo, você vai nas referências, já clicando nela, você já vai diretamente. Deixa eu voltar aqui. Agrônomo de Desenvolvimento Sustentável, já tem o DOI nela, as figurinhas, as informações sobre o autor. Ele te permite também salvar as figurinhas, que eu falo figurinhas de maneira generalizada, são as figuras, principalmente os gráficos, a maneira de você citar, quantos artigos, acessos esse material já teve, altimétrico, se esse artigo já foi publicado em alguma rede social. Aqui você tem como mandar uma mensagem para o autor. Isso é bem interessante porque alguns artigos, como eu falei, nem tudo que a gente vê no portal da CAPES a gente vai conseguir baixar. E aí, uma das formas de você ter acesso àquele material ou conversar com o autor, imagine que uma pessoa aí da área que colocou aí que é da área de agronomia, eu tenho interesse bastante, eu conheço esse autor aí, eu tenho bastante artigos dele, eu queria interagir com ele, dizer que eu também pesquiso nessa mesma área. Aí aqui pela HTML, você tem como mandar uma mensagenzinha para ele. Geralmente, alguns vão ter a opção de você visualizar o OrcID também do autor na frente. E as informações gerais sobre o artigo. Aqui as instituições que ele é afiliada, Estados Unidos, França, Austrália, Canadá, e as informações aqui do DOI. O DOI do autor, foi ótimo. O DOI, gente, é um número que todo artigo tem. Quem é editor de revista, aqui, por exemplo, na UF, a gente tem uma revista de, imagina, não sei o nome da revista, tem a revista Agronomia, da UFP. Aí, a Maria mandou um artigo para a revista Agronomia. A revista Agronomia vai mandar esse artigo dela para os avaliadores vai dizer, ok, tu pode publicar esse artigo, porque esse artigo não tem plágio, esse artigo é um artigo muito bom, o autor realmente soube escrever bonitinho, aí o editor da revista vai publicar. Antes dele publicar, ele gera um DOI. O que é o DOI? O DOI é um número específico para aquele artigo. Todo artigo hoje, ele tem um DOI. A gente está falando de revistas eletrônicas, obviamente. Eu não sei nem se ainda existe revistas impressas de literatura científica, existe? Não conheço revista impressa de literatura científica, então tem o DOI. Esse DOI, quando você vai colocar no seu currículo Lattes, você vai preencher o seu OrcID, você tem que colocar o DOI do artigo, que aí qualquer pessoa que for buscar aquele material, mesmo que a revista mude de editora, mude de nome, aquele DOI ele é único, ele é específico daquele artigo, ele não vai nunca se perder e ele serve para conectar que aquele artigo ele está conectado ao seu nome, tá bom? Deu para entender mais ou menos a questão aqui do HTML, porque é interessante buscar nele. Outra coisa, é aqui na revista. Nas todas as revistas a gente vai ter uma opção de fazer. Deixa eu buscar aqui. É Homer. Ele traduziu como casa, viu? Opa, foi mal. Todas essas revistas, aqui tem a opção de fazer e escrever para receber alertas. Isso é muito interessante, por exemplo, imagina que eu me esqueci o nome da pessoa que era da área de agronomia aí. Ela observa que ela está fazendo um trabalho na área de agronomia e que 50% dos artigos dela vem dessa revista. Então, é interessante que ela venha aqui, ela se inscreva na revista, é gratuito, qualquer pessoa pode se inscrever para receber alerta. Então, todas as vezes que essa revista vai publicar algum número, ou fez algo, você cadastrou que você quer receber alguma coisa sobre agricultura familiar, todas as vezes que publicar algum artigo nessa revista, você recebe no seu e-mail um alerta dizendo que foi publicado algum material sobre isso. A Maria Francisca pede para te explicar novamente sobre o HTML, porque ela tem um problema para visualizar. Ótimo.
Maria Francisca, a questão do HTML é que você consegue interagir. Por exemplo, você está dentro de um artigo, você quer clicar no nome do autor, você quer clicar nas referências, já ir para direto para as referências que a pessoa usou, já pode ir direto, tá bom? No PDF, não, você já é fixo, você não vai ter aqueles linkzinhos, mas é bom para salvar. É melhor salvar em PDF, quando você está lendo, você lê ele em HTML. Ok? Aí aqui tem o fator de impacto da revista, o fator de impacto dos últimos 5 anos, quantos dias essa revista ela leva para dar eu submeti um artigo para essa revista. Quantos dias ela vai me dizer se aquele material vai ser aceito? 43 dias é a média para aceitação, 246 dias. Então, são informações de maneira geral que você tem como interagir com esse material, tá bom? Deu para entender, gente, a questão da revista. Eu, particularmente, não conheço gente que vai buscar um assunto numa revista específica. Não conheço alguém que diz assim, olha, eu quero buscar nessa revista específica. O que acontece é, como eu falei, a pessoa foi lá na Cielo, foi na Web of Science, foi na Scopus, foi lá na PubMed, botou seus descritores, saiu XN artigos, aí ele começou a ler o resumo, esse eu gostei, esse eu gostei, esse eu gostei. Só que ele não vai conseguir baixar nessas bases de dados, porque são bases de dados de resumos. Aí ele vem para o portal CAPES, bota o nome da revista, e aí vai acessar os números direitinho, tá bom? A outra busca, que é a última busca, o portal, como a gente notou aqui pela página inicial, ele está dividido em 4 formas de busca: base, livre e periódico. O último é o assunto, tá bom? Você pode botar somente aqui, que é isso, meu Deus? Covid-19. Bota em enviar, é um assunto. Você já vai encontrar tudo que o portal da CAPES está ofertando sobre Covid-19, que são 86.646 materiais. Eu quero ver esse material aqui. Covid-19 desse Jaime Weinstein. Pronto. Você tem a opção aqui de exibir online, e aí ele vai lhe dar o HTML da revista. É porque para exibir online, ele aqui no caso não permitiu. Ou você vai abrir uma nova fonte. Quando eu estou buscando no portal, é muito raro eu fazer isso. Clicar logo aqui em cima. Eu prefiro erro de privacidade. Acontece bastante, viu, gente? Principalmente nas bases de dados. Como eu estou na rede da UFP, ela às vezes acha que eu estou entrando em site não indicado. Pronto. Eu vou conseguir entrar lá. Mas, pronto, consegui aqui baixar. Ela é o quê? Um editorial. Pronto. Foi o editorial da revista, que foi feito aqui. Aí você pode também citar. Tem muita gente que nos seus trabalhos cita um editorial de uma revista, cita um artigo em si. Isso depende muito da área, tá certo? Isso não é, como é que diz, não é uma coisa que você não possa fazer. Aí quando você abre um artigo, aí aqui tem todas as informações, a referência completa, como você vai citar, visualização de impressão, mandar para o seu e-mail. Tem a outra opção de eu sei que essa coisa é da base de dados da Ovid, tá certo? É de uma revista chamada Spine. Aí pronto. Agora, essa é uma busca mesmo bem, bem, bem simples. O que a gente vai frisar é a busca avançada, tá bom? Aí, para a busca avançada, eu vou fazer aqui pela lateralzinha, da mesma forma como eu fiz para livro, para base, para periódico. Bom, aí eu vou buscar aqui um assunto. Quem estiver observando nos slides, eu coloquei o assunto Covid. Covid ou coronavírus. Opa. Pronto.
Essa aqui, gente, é uma busca avançada. Para a gente chegar, buscar no portal de periódicos da CAPES, algumas coisas têm que ser ditas antes. Ok, vamos pela primeira coisa. Que o portal, ele basicamente pede para que a busca seja feita em inglês. Por que a busca tem que ser feita em inglês, gente? Porque a literatura científica, ela é produzida em inglês. É muito, muito raro a gente encontrar uma revista que tenha fator de impacto, que tenha um Qualis bom, que ele tenha um índice H Scopus ou um índice H Web of Science bom, que ela não seja publicada em inglês. Inglês é a língua oficial da ciência. Então, quando a gente vai fazer uma busca, a primeira coisa que você tem que fazer é saber os seus termos em inglês. E outra coisa, principalmente para os professores, ajudem seus alunos a elaborar a busca. Por quê? Porque aqui na biblioteca mesmo chega muito aluno que ele quer fazer uma busca, mas ele não sabe o descritor, ele não sabe o termo específico da sua área. E apesar da gente ter uma boa vontade muito grande, acontece o quê? Que às vezes a gente não sabe, nem todas as áreas têm tem vocabulários controlados. Por exemplo, saúde, a gente pode ir no MESH, pode ir no DEX, tem bases de dados na área de engenharias também, que permite que a gente vá lá buscar os dados, mas tem outras bases de dados, tem outras áreas que não tem vocabulário controlado, e a gente não fica às vezes sem saber. Aí você coloca um termo e não consegue achar nada naquele assunto. Aí você diz, meu Deus, não tem nada no portal da CAPES sobre esse assunto. Não é que não tenha, eu estou buscando com um termo, e esse termo não é o termo usado na área. Recentemente eu fiz uma busca sobre, eu acho que era gamificação, que é o uso de videogames, desenvolvimento de jogos para ajudar na aprendizagem. E o que acontece? A moça disse que era gamificação o termo dela, só que não é gamificação, a literatura não está usando esse termo, a literatura estava usando outro termo, e a gente levou quase uma hora baixando artigos, buscando para saber. Então, quando o aluno vai fazer uma busca, ele tem que saber qual é a variável dele, qual é o termo que ele está usando especificamente, para que a gente tenha um resultado realmente legal. Entenderam? Eu posso. Aqui. Vocês observaram que eu estou usando parênteses, gente. Por que eu estou usando parênteses? É tipo uma expressãozinha matemática mesmo. Eu coloco parênteses para eu dizer que eu estou buscando que COVID ou coronavírus, que são esse O aqui, é o operadores booleanos. Eu não sei se alguém aqui ainda não viu falar deles. A gente tem 3 tipos de operadores booleanos: AND, OR ou NOT. O AND é o I, eu estou buscando isso e aquilo. OR, eu estou buscando sinônimos. Ou, por exemplo, se eu for buscar alguma coisa na hora de câncer, eu tenho que botar câncer, tenho que botar O, neoplasia, ou oncologia. Por quê? Porque são 3 termos oficiais que são usados. Se eu colocar só câncer, eu não vou conseguir localizar aqueles que estão usando a palavra oncologia. E aí, para eu dizer que esses 3 estão relacionados, eu coloco um parênteses, aquela coisinha de matemática da associação. Aí eu estou dizendo mais, que essa expressão COVID ou coronavírus, ele está relacionada a esses outros 2 termos, desenvolvimento e vacina. Certo? Agora, imagine que eu estou buscando COVID e coronavírus, mas eu não quero nada sobre o desenvolvimento de vacina. Eu coloco aqui NOT. Entenderam? Não quero, aí não vai aparecer nada sobre o desenvolvimento e vacina. Vai aparecer somente COVID e coronavírus relacionados a outras coisas. Esse asteriscozinhos que tem aqui é para eu dizer que pode ser quando eu uso apenas o radical da palavra, eu não quero qual que a palavra fala de desenvolvimento, ou desenvolvida, ou qualquer coisa que tenha essa basezinha aí, tá bom? Aí você coloca o asteriscozinho. Quando eu não quero buscar por uma letra específica, eu uso a interrogação. Lá nos slides vocês vão ter direitinho, dizendo como é que funciona os operadores booleanos, o uso das aspas. Por exemplo, se eu for usar um termo que ele é junto, tipo aquecimento global, eu tenho que colocar aspas, porque senão eu vou conseguir alguma coisa sobre aquecimento, alguma coisa sobre global. Para eu dizer que eu quero aquecimento global, eu tenho que colocar as aspinhas, tá bom?
Aqui eu tenho uma opção também de selecionar, eu quero só dos últimos 5 anos, do último ano, não vou colocar não. Ou então você pode dizer que você quer dos últimos 20 anos, ou você coloca a data inicial. Isso faz muito, pessoal, de algumas áreas, faz muito. Pesquisa dos últimos 5 anos já. Aí vem aqui e coloca. Aí eu quero inglês, francês, alemão, não tem nem português. Não vou selecionar nada disso. Não vou selecionar a base de dados. Vem aqui em buscar. Pronto. 7.167 resultados. Acho que eu fiz. Ah, entendi. Que eu botei o O aqui. Entendeu? Aí, se você quer esse artigo aqui específico, aí eu li aqui. Esse daqui, no caso, gente, ele acredito que vai ser só também um editorial da revista, não tem nem disponibilizado o resumo. Aí, esse aqui, você leu aqui, eu gostei muito desse artigo, vou querer baixá-lo. Aí, você tem a opção de aqui exibir online. Ele está pedindo para abrir fonte nova janela. Quando acontece esse de abrir fonte nova janela, é geralmente por quê? Porque ele é de um editor, que o editor dele, ele é em uma base, eu não sei como é que explica isso em termos da informática, é como se a base dele não conversasse com a base do portal da CAPES, que é um MetaLib. E aí, geralmente, a OVD, eu sei que a OVD, muito raro a gente conseguir abrir, mas aí você vê da forma como eu fiz, clica com o botão esquerdo e você abre uma nova janela e você vai ter acesso àquele material. Aqui em todas as versões está dizendo o quê? Que todas as versões que tem no portal da CAPES, ela reuniu aqui. Aqui, exibir online, como eu falei, tivesse aberto os detalhes. Eu vou saber os detalhes do assunto, ó. Quais são os termos que ele está usando. Tudinho, o idioma inglês, o DOI desse artigo, o ISSN da revista, tudinho direitinho, quem é o autor, as recomendações, são outros artigos semelhantes a esse, que ele disse que você também pode se interessar, e as métricas, ele está me dizendo que esse artigo já foi publicado em algumas redes sociais, principalmente Twitter, foi tweetado 706 vezes, foi blogado uma vez, excluído 15 vezes por agências de notícias. Então, tudo isso você pode saber só dando uma olhada no material. Esse material aqui está ordenado por relevância. O que é relevância? Gente, a relevância não é como a gente entende no vocabulário básico de ser relevante, de ser mais importante. Como a gente está trabalhando com métricas, algoritmos, ele entende como relevante aquele artigo que vai ter mais vezes o número de descritores que eu coloquei. Isso que ele considera como relevante. Ele considerou esse primeiro aqui, ó, um desenvolvimento rápido para a vacina do Covid. Por quê? Porque tem 3 termos já no título que eu utilizei. Então, ele ordena por relevância, dizendo que aquele ali vai ser muito relevante para mim, mas pode ser que não. Então, pode ser pelos mais recentes, pode ser pelos mais acessados, pode ser pelos mais antigos, e aí fica a seu critério. Aí você diz aqui, você chega aqui e diz, meu Deus, 7.167 artigos, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir ler esse tanto de artigos. Aí, o que é que você faz? Você vem aqui do ladinho e você refina a sua busca. Ok. Isso é a mesma coisa que a gente está lá no Magazine Luiza e está comprando um ar-condicionado. Aí você começa, eu quero um Samsung, aí eu quero de 2.000 BTUs, eu quero de menos de R$1.000. Pronto. Aí você começa aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu quero somente do ano de 2019 para cá. Pronto, já começou 19, aí ele já vai... Cadê? Refinar. Clique em refinar, ele já vai diminuir o número de material. Ó, 1.161. Mas eu só quero se for artigo, não quero nada que seja de editorial, de revista, eu não quero nada nesse aspecto. Pronto. 1.399. E aqui em cima ele vai fazendo o caminhozinho de João e Maria. Ele vai lhe dizendo como o que você já está fazendo. Ó. Tá. Aí eu ainda... Joimara, a Patrícia Mello pede para repetir como exibir o texto completo online, porque ela nem sempre consegue. Qual é o nome dela?
Patrícia. Patrícia, o exibir online é só tu clicar aqui. Tu não consegue, como eu te falei, porque algumas bases de dados, elas não, o algoritmo dela, a base dela não conversa com a base de dados da CAPES. Aí você não vai conseguir, não vai ser todos, tá certo? Ou então pode também de que você só tem acesso aqui ao texto, ao resumo, e aí, mas o que eu entendo é basicamente isso, é porque ele não conversa com o portal da CAPES, e também às vezes precisa de uma internet muito boa. Ok? Aí eu quero somente em espanhol. Quem está buscando espanhol já vai reduzir, já, olha, de 1.399 você só tem 2. Aí acredito que vocês 2 você vai ver. Pronto. Resumindo. Ah, mas eu não quero espanhol, quero voltar porque eu estava buscando lá. Apaga ele e volta para o anterior. Aí aqui desses 1.399 a gente vai fazendo. A pessoa que perguntou lá no início, como é que eu sei quem é que as bases de dados para eu escolher para fazer o meu trabalho? É interessante você vir aqui, você vai ver, ó, que quando você coloca um termo no portal da CAPES, ele já vai lhe dizer que bases de dados mais estão publicando por esse assunto. Aí você vai ver aqui que está do Medline, na Web of Science, no PubMed, na Scopus. Então, se eu fosse fazer um trabalho sobre desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus, eu selecionaria esses 5 bases de dados e aí já ia fazer a pesquisa na base de dados específica deles. Entenderam? Acredito que sim. Aí aqui, a gente tinha também uma opção, na hora que você coloca em exibir online, que é o enviar para. Você pode enviar isso aqui para o seu e-mail, enviar para o seu gerenciador de referências, e você também pode clicar nessa estrelinha. Quando eu clico nessa estrelinha, eu estou dizendo que ele é muito bom, eu quero ele, aí ele vai lá para o meu espaço. Quem se lembra dele quando eu comecei, quando eu voltar lá, esse artigo vai estar lá como um artigo muito importante para mim, tá bom? Aí eu gostei dessa busca. Oi, Mara, deixa eu aproveitar que você está apresentando essa parte, a Ada Mourão pergunta, mas se não conseguimos por aí, como podemos conseguir? Se tu não conseguir exibir online, só clica com o botão direito, ó. Pronto. Aí tu vai especificamente para o artigo. Ó, pronto. Aí aqui da mesma forma a gente abriu um artigo lá na revista. Tá aqui o nome do artigo, os autores, as figuras, as informações, o PDF da revista, tem ela aqui todo em HTML direitinho, as referências, os agradecimentos dos autores, tá certo? Pronto. Se você quiser baixar ele em PDF, é só clicar aqui em PDF, pronto, vai baixar. Observe que eu estou aqui logada, CAPES UFP. Por isso que eu consegui entrar nessa revista. Essa aqui, gente, é a revista Science, aquela que o Jornal Nacional fala quase todo dia. As revistas mais importantes na área de saúde é a revista Science, a Lancet, e elas você pode ter acesso via portal CAPES, certo? Aí aqui diz que é do volume 368, o artigo número 6.493, da página 832 a 834, tem o DOI dele, tem as métricas dele, quantas vezes ele já foi citado, certo? Se você quiser fazer o seu login na revista, da mesma forma que eu ensinei lá na Agronomy, você clica aqui na Science, e aí você vai direto já para a página da Science, e aí você pode fazer o seu login na própria revista, o seu alerta, tá bom? Deu para entender? Geralmente, para quem está fazendo a pesquisa, 1.399 é um número que não é grande, mas dá para ler. Se dá para enviar para o Mendeley. Dá. Depende. Quando eu estou falando de como o Mendeley é da, eu digo da e depois eu digo depende. Como o Mendeley é da Elsevier, geralmente você envia artigos da Elsevier. Entendeu? Das bases de dados que são da Elsevier. Aí você consegue enviar para o Mendeley. Quando você não consegue enviar para o Mendeley, você tem a opção de exportar em BibTeX, e aí depois você bota no seu computador, e aí você abre o Mendeley e pede para importar. E aí você consegue colocar esse material, tá bom? Aí aqui, gente, como eu já tenho esse
ter essa busca salva no meu computador, não está aparecendo, mas para vocês, quando vocês estiverem fazendo a busca de vocês, bem aqui embaixo, na hora que vocês terminarem, vai ter a opção salvar busca, vocês têm que estar logado aqui, aí você coloca salvar busca, pronto, aí essa busca vai ficar salva no seu acesso, no seu espaço. Tá bom? Aí agora a gente vai entrar lá no meu espaço para eu mostrar para vocês. A gente está já na última parte. Quem lembra lá do início, quando eu falei de meu espaço? Alguém lembra, gente? Pronto. O meu espaço, gente, é isso aqui. Quando eu, como vocês observaram lá, eu acho que eu vou voltar bem aqui, no slide. Pronto. A Edivane pergunta se tem como repetir. O quê? Acredito que seja a parte do meu espaço, né? Ah, tá. Se vocês lembram, às vezes eu também, porque ela tá. Tô voltando, Sana. Então, o meu espaço, quando você clica, entra lá na página do Portal CAPS, lá em cima tem meu espaço. Se você não tem ainda o cadastro, você vai chegar nessa páginazinha bem aqui. Aí o que vai pedir? Ele vai pedir novo usuário. Quando você clicar em novo usuário, ele vai lhe pedir sua instituição, as suas áreas, seu nome completo, essas informações básicas para a gente se cadastrar em algum lugar. Quando você termina, aí ele vai lhe mandar um linkzinho para o seu e-mail para validar, você valida e pronto, você já tem um cadastro no Portal CAPS. Lembrando, gente, que esse cadastro no Portal CAPS, no meu espaço, ele não é o acesso CAF, ele não permite que você, por exemplo, acesse o portal de casa se você não é vinculado a alguma instituição, é somente para você personalizar, tá ok? Aí, se você fez isso aqui, pronto. Aí, todas as vezes que você for fazer uma busca no portal CAPS, você já entra da forma como eu entrei, você já entra logado. Para quê? Para que tudo isso que eu estou fazendo aqui já fique salvo. Tudo que eu fiz aqui de Covid, ó, já está salvo. Quando também, se você não esqueceu de entrar e não fez o login, ele fica salvo temporariamente, mas aí na hora que você fechar a página, você perde. Então, é interessante você fazer o login, ou então chegou aqui no meu espaço, você já salva as buscas. Aqui tem o meu espaço, aqui tem a opção, ó, aquele artigo que eu gostei, que eu mandei para cá, eu posso criar pasta para ele. Opa. Por que está dizendo que eu não entrei? Eu vou sair e entrar aqui rapidinho, viu? Está dizendo como se eu não tivesse logado. TC47. Pronto. Aí aqui, ó, meu espaço. Quando eu clico nele aqui, meu espaço, como eu já estou logada, ele já vai aparecer as informações minhas. Eu já tenho uma pasta chamada Covid-19. Por quê? Porque eu criei essa pasta. Então, digamos que eu li aqueles 1.399 artigos, eu comecei a clicar na estrelinha, ou então eu envio, eu esqueci essa parte. Tem uma opção também, gente, lá na enviar para, que eu estava falando de enviar para o e-mail, tem uma opção também, enviar para meu espaço. Você pode clicar por lá, mas como eu geralmente clico só na estrelinha, eu esqueço dele. Aí eu quero, aqui tem muito material, ó, vai ficar tudo de maneira geral, como se fosse um e-mail seu. Aí você não quer... Todas as vezes que for precisar de um material, tá aqui buscando um a um, aí você pode selecionar eles, aí você diz, eu quero agora criar uma pasta. Aí você vem bem aqui, cadê? Nova pasta, você cria uma nova pasta e você já coloca, por exemplo, eu estou fazendo minha tese, aí eu coloco o nome tese, eu coloco o nome introdução, tem também a opção de você, em cada artigo desse, você colocar as observações, aí eu vou usar o capítulo X, ou ter o tópico X, ou isso aqui eu vou usar na minha introdução, isso aqui eu vou usar no meu desenvolvimento, esse aqui vai para as discussões, isso aqui eu quero a figura. Então, tudo isso você pode fazer aqui no meu espaço. É para isso que ele serve, para você personalizar, para facilitar a sua vida, para você
não precisar, todas as vezes que você entrar no portal da CAPES, repetir suas buscas, tá certo? Aqui tem as consultas dessa sessão. Eu pensei que eu estava logado. Todas elas, ó, tudo que eu fiz, desde que a gente entrou na sala, às 14h26, está aqui salvo. Aí, então, se eu quiser buscar, aí se eu quiser fazer, opa, foi mal. Se eu quiser novamente fazer essa busca, lá a primeirinha que eu fiz, às 14h34, eu só clico em cima dela de novo e ela vai voltar para aquela busca. Alguma coisa errada. Opa, foi aqui. Eu não sei explicar para vocês se é a minha internet ou se é o computador, mas deu alguma coisa errada, viu? Mas acontece, viu, gente? Dá coisa errada quando a gente está fazendo a busca. Se eu tivesse só copiado e colado, tinha sido melhor. Pronto. Aí, 7.167. Aí, pronto. Aqui. Salvar busca. Pensei que estava salvo naquela hora. Nome da pesquisa, Covid-19. Salvar. Se eu quiser salvar e fazer um alerta, o que é salvar e fazer um alerta? É dizer que todas as vezes que publicarem no portal da CAPES, em alguma base de dados que está dentro do portal da CAPES, alguma coisa sobre desenvolvimento de vacina para Covid-19, automaticamente eu recebo nesse meu e-mail aí, joimara@gmail, um alerta. Aí eu vou lá dar uma olhadinha, não preciso estar todos os dias no portal da CAPES repetindo a minha busca. Eu posso fazer isso para o portal da CAPES, eu posso fazer isso para a base de dados, eu posso fazer isso para uma revista que não mostrei para vocês. Tudo você pode fazer login, fazer alerta e receber no seu e-mail. Principalmente quem está na fase de elaborar, de buscar material, é interessante você fazer isso, porque aí você fica sem essa preocupação de estar todas as vezes buscando, fazendo, repetindo aquelas buscas. Certo? Ao repetir, eu fiz lá, salvei a minha busca, quando eu voltar aqui, ela está salva. Pronto, aí se eu quiser excluir, se eu quiser atualizar, já está aqui. Ah, eu não tenho interesse mais nessa busca, terminei minha tese, apresentei. Clique em excluir. Bom? Sandra pede para tu falar sobre os parênteses, o uso do parênteses novamente, dos parênteses. Ah, tá. Pronto, entendeu, gente? Aí aqui basicamente é isso. O meu espaço, ele é um espaço realmente para você salvar suas bases. Aqui tem as informações sobre sua conta, quem é você, qual é o e-mail que você tem cadastrado, tá bom? Aqui, Sandra, quando a gente está falando de fazer uma busca no portal da CAPES, outra coisa, os booleanos é para ficarem por quê? Porque se eu deixar assim, ó, sem parênteses, fica uma bagunça. Ele vai achar, ele não vai saber se eu estou relacionando desenvolvimento à vacina, ele vai achar que desenvolvimento está relacionado a coronavírus, ao desenvolvimento, digamos, à expansão do vírus. E eu não quero. Quero dizer que o desenvolvimento, ele é relacionado à vacina. É como a gente faz aquelas associativas, 2 mais 5 vezes 3. Eu não quero somar 2 mais 5. Eu quero 5 vezes 3, aí depois termino, coloco 2 vezes. É para você explicar para a base como é que sua busca está sendo feita. Se você não fizer isso, vai dar pode dar um resultado diferente daquilo que você está realmente buscando, tá bom? A Patrícia Mello pede, se possível, para você repetir como salvar a busca para que fique registrado no meu espaço. Patrícia, na hora que você fizer a busca, que você estiver logado, vai aparecer isso, salvar busca. Aí você vem aqui, é porque eu mudei lá, pronto. Aí você vai botar o nome da busca que você quer salvar. Nos slides tem o passo a passo de como é que você salva a sua busca, tá bom? Tem lá explicando direitinho como é que você faz um alerta. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a usar o portal da CAPES, gente, vocês podem olhar lá os slides, também vocês podem entrar em contato conosco, tá certo? Que aí a gente pode dar uma orientação melhor. Aqui, como a gente falou, é bem introdutória, a gente está praticamente no fim, então, eu sei que fica algumas coisas de fora, algumas coisas que
a gente só fala por alto, mas é porque realmente não dá para ser. A gente enviou os slides já por e-mail desde o início, junto com o link. Mas agora, no final, a gente vai buscar de novo. Os slides é um passo a passo de como você faz uma busca por base, como você faz uma busca por revista, como você faz uma busca por assunto. Se eu posso usar parênteses, o que é um operador booleano, tem todas as informações nos slides. É como se fosse um roteirozinho para você entrar no portal de periódicos da CAPES. Tá bom? A Fernanda Gomes faz uma observação, ela disse que se perdeu na parte de busca de revistas periódicos. Fernanda, para buscar uma revista específica, você vem aqui, ó, buscar periódico, bota o título da revista ou ISSN. Pronto. Aí você clica em pesquisar. Se você não sou, eu quero conhecer as revistas da minha área. Eu sou da área de humanas, de educação. Ó, tem 2.063 revistas. Você já pode saber aqui as revistas da sua área. Pronto. Agora, se você quer fazer. Aí, como é que eu digo? Você está buscando uma revista específica, aí eu fiz lá a minha busca na base de referência, fiz no Cielo, aí agora eu quero baixar os artigos. Aí você só bota aqui, buscar, bota o nome da revista, o ISSN dela aqui, quem pesquisar, que automaticamente você já vai para essa revista que você está buscando. Aí é só entrar nessa revista e aí você vai baixar os números, baixar os artigos que você deseja, tá bom? Gente, eu falei, ó, aqui, ó. Aí pronto. Aí eu quero o volume 7 de 2016. Aí você já vem aqui, já bota em cima do artigo, já baixa ele. Eu vou tirar esse tradutor do Google Chrome do meu computador, que ele me atrapalha muito. Deu para entender, gente? Para a Patrícia que pediu para voltar lá. E assim a gente chega na parte realmente final. Deu para entender o que é o meu espaço, os 4 tipos de busca. Aí lá nos slides, lá no roteiro, a gente tinha a opção também de mostrar para vocês essa parte de suporte, gente. Porque é interessante vocês conhecerem. O portal da CAPES, ele oferta treinamentos. Se vocês tiverem interesse, só que tem aqui treinamentos online, é aberto. Qualquer pessoa pode participar, independente de ser de alguma instituição que acessa ao consórcio CAPES, que tem acesso ao consórcio CAPES, você pode se cadastrar. Tem também material didático de base de dados. Eu quero um material da base Engineer Village, que é uma base de dados de engenharias. Deixa eu ver se tem não. Tem gente que vergonha. Áudio. Tem algo errado. Gente, eu juro a vocês que quem está acessando de casa, com certeza acessou alguma coisa aí de material didático, tem acesso. Agora, a minha busca aqui está dando só 000. Mas eu vou ter que seguir aqui, viu? Já eu volto aqui. Aqui, quando você faz treinamento no Portal CAPES, os treinamentos que eu digo a vocês, os melhores são os das quintas-feiras. Quem tiver opção agora na home office de casa, dê uma olhada. Tem um cronograma aqui, na hora que você entra em treinamento, tem as bases de dados específicas. Aí eu quero conhecer melhor pela Web of Science, eu quero melhor conhecer outra base de dados. Tem lá os treinamentos específicos das bases de dados. Aqui você acessa certificados depois. E tem perguntas frequentes. Eu quero saber como é que é feito o acesso ao portal CAPES, eu posso enviar minha tese, eu posso enviar minha dissertação, tudo isso está aqui nas perguntas frequentes. Outra questão que tem aqui é os dispositivos móveis, que também é um aplicativo. Se quem não tem computador, prefere acessar pelo celular, tem um aplicativo Periódicos CAPES lá no Play Store, é só você entrar, baixar. Ele é muito legal de usar, bem semelhante ao portal mesmo. Então, você também tem a opção de fazer o acesso CAF, fazer a busca por livro, fazer a busca por assunto, fazer a busca por base de dados, tem o meu espaço para você salvar. Tudo isso você pode fazer com o aplicativo. Ele é bem semelhante ao desktop aqui, que é o que eu estou mostrando para vocês, o site online. Oi. Mara, a Esther, ela
ela diz, eu me inscrevi na CAP e no acesso CAP com e-mail antigo, porque eu não tenho mais. Eu esqueci a senha, então não me permitem cadastrar novamente os meus dados. Como faço para me cadastrar novamente? Tem um suporte. Ou suporte não. Vai. Contato. Vem aqui. Aí você diz tudo o que está acontecendo com você direitinho, cadastra um e-mail, e aí você diz que você quer refazer novamente seu material, tá certo? Esse suporte aqui, contato aqui, ele é diferente do helpdesk. Esse helpdesk aqui é quando você quer ter acesso a uma base a um material, um portal CAPS, e você, na sua biblioteca, os bibliotecários também não conhecem, pode acontecer, gente. Ou você realmente quer ir direto em quem dá o helpdesk. Aí você pode dizer, no caso de nós aqui do Piauí, quem é o nosso helpdesk na região Nordeste. Aí tem vários aqui, você pode mandar um e-mail para eles, dizendo, eu estou tentando acessar isso. Ou então, você já pode ir direto no que a gente chama de representante das editoras. Aqui na biblioteca, quando chega alguém fazendo alguma pergunta que eu não tenho ideia de como é que funciona aquela base de dados, eu geralmente falo com os representantes das editoras. E não, como é que você diz? Aí como é que eu vou saber o contato do representante da editora? É lá no material didático, que eu não consegui. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Eu realmente não estou conseguindo. Não sei se é alguma coisa no portal hoje que está com algum problema. Ah, não, tá aqui. Opa, pronto. Aí eu quero acessar essa base de dados aqui, da Alexander Stitch, que é só de música clássica. Aí aqui tem um videozinho, tem um guia, tá certo? E aí para várias outras bases de dados. E geralmente no final tem um contato do editor. Você pode mandar um e-mail que eles respondem, tá certo? E aqui embaixo do site da CAPES, o site da CAPES é hoje, do portal de periódicos CAPES, você tem uns parceiros, gente. Isso aqui da National Geographic, da revista, você consegue acessar. Não consegue acessar 100%. E também não consegue baixar material, pelo menos não conseguia. Faz uns dias que eu não entro. Mas porque muitas bases de dados estão disponibilizando, algumas revistas também estão disponibilizando muito material, então às vezes a gente dá uma informação e pode ser que não esteja, que funcione agora. Mas quem tiver gostado da revista, dê uma olhada lá. Aqui é só um linkzinho para quem usa a plataforma Sucupira, quem é do doutorado, quem é do mestrado, que já quer ir direto, já pode ir por aqui já vai para os dados tudinho. Aqui é a Britânica. Essa Britânica é uma base de dados, ela é totalmente gratuita, gente, para quem é professor do ensino fundamental. Bem, é um dicionário, aquela velha Britânica que antigamente ia nas bibliotecas, a Barça, tem aqui ela online. Quiser dar uma aulinha, tem videozinhos, tudo bem interessante. Tem o Qualiscaps também, que a gente já falou muitas vezes durante a apresentação, que é onde você pega as avaliações das revistas, o pessoal está na pós-graduação, está na graduação também, que já enviou o artigo, com certeza já viu falar em Qualiscaps. É aqui que eu sei, essa revista aqui, que eu nem sei qual é. Eu quero consultar qual é a nota dela no Qualiscaps. Opa. Pronto. Aquela agronomia, ó. Eu sei que ela é A1, A2, A1. Então, por aqui também tem o linkzinho. Isso aqui é o catálogo de teses e dissertações da CAPES. As teses e dissertações que geralmente recebem financiamento CAPES, os alunos que recebem bolsa CAPES, os trabalhos deles ao final, basicamente todos vêm para essa base de dados aí, tá certo? Também tem a BDTD, mas esse aqui é específico só de catálogo de teses e dissertações do portal CAPES. E passou já 3 minutinhos, é porque a gente começou com 10 minutos atrasado. Aí isso aqui, ó, tem eu estava falando do suporte, aqui o aplicativo, gente, tem tudinho direitinho, como é que você faz a busca básica, como é que você faz a busca avançada, os resultados de busca, como é que você acessa o meu espaço, acesso CAF. Ele também tem um Google Maps dele, eu não sei se é um Google Maps, que você também pode utilizar dentro do aplicativo.
É que os parceiros que eu falei para vocês, o EduCaps que eu esqueci. O EduCaps é todo esse material que vocês conhecem, principalmente o pessoal que é da EAD, que vê que tem um material publicado pelos centros, pelos professores, específico para sua área. Aí tem um material de praticamente todas as EAD do Brasil, principalmente material voltado para, bem básico, voltado também para ensino médio, porque no portal CAPS, como vocês observaram, o material muito para quem está fazendo uma pesquisa mais avançada. E aqui não, você encontra livros, por exemplo, eu quero um livro para dar aula para meus alunos do ensino médio. Então, aqui no EduCaps você encontra muito esse material. E, como alguém disse, que foi muita informação para pouco tempo, gente. Então, eu sei que realmente eu falo também um pouco rápido, um pouquinho rápido, e é muita informação. Eu sei que às vezes dá uma embaralhada, mas aqui a gente da biblioteca está em home office, mas todos se disponibilizam. O que vocês precisarem, procure um bibliotecário, certo? Principalmente para o uso das bases de dados, que a gente pode dar uma assessoria online mesmo, para levantamentos bibliográficos. O que tiver ao nosso dispor, a gente está fazendo o nosso papel como funcionário público. Uma pergunta, se consegue ter acesso a Sandra pelo Helpdesk. Se consigo material restrito pelo Helpdesk. Material restrito? Isso. Não, pelo Helpdesk, minha Flor, o que tu vai ter acesso? Tu vai ter acesso aos bibliotecários que são, tipo assim, eu quero uma coisa, por exemplo, a Web of Science. A Web of Science, ela permite que você faça análises, você baixa um monte de material. Aí imagine que lá na instituição que você trabalha, você estuda, não tem ninguém que tem disponibilidade para lhe ensinar isso. Aí você pode pedir um helpdesk. É para isso que serve o helpdesk. O material restrito que você fala, eu não entendi. Eu não sei, os guias da base de dados. Outra coisa que eu utilizo muito é o YouTube, porque praticamente todas as bases de dados, gente, tem canal no YouTube. Por exemplo, a Dotlib, que é na área, tem muita coisa na área de saúde, ela tem um canal no YouTube onde ela ensina a utilizar todas as bases de dados dela mesmo, passo a passo, direitinho. Tem as páginas do Facebook, a página do Facebook da Web of Science é muito boa. E aí também depende da base de dados que você está utilizando. Mas o que a gente aqui na biblioteca também puder fazer essa mediação, garanto a você que o que nós não soubermos, nós vamos buscar saber. Buscar com os editores, buscar com os representantes, tá certo? E no mais, eu agradeço muito a participação de vocês, gente. Eu peço desculpas, se caiu algumas vezes, eu falo também um pouco rápido. Então, acessem a página da biblioteca BCCB UFP no Instagram. Também a gente tem uma página dentro da página da UFP, ufbr.biblioteca. E aí vocês podem falar conosco. Esqueci de botar o... Deixa eu botar bem aqui logo. A gente tem também um Instagram, não. Como é, Jô? Quando a gente for enviar para vocês os slides novamente, porque algumas pessoas estão dizendo que não receberam, a gente manda pela plataforma Even, viu? Vocês vão receber também o WhatsApp da biblioteca, quem tiver interesse, quem tiver algum tipo de pergunta a fazer para complementar. Quem quiser também mandar alguma pergunta nesses e-mails também, que tiver ao meu alcance, eu respondo. E no mais, muito obrigada pela atenção de vocês. Quem tiver alguma pergunta ainda que quiser fazer, fique à vontade. E quem quiser e quem não tiver, também a gente declaramos finalizada. Agradecemos a Joimara pelo excelente curso. Muita gente realmente falando que é pouco tempo para muita informação, e pedimos desculpas também pelos ocorridos, alguns problemas técnicos, algumas pessoas tiveram problemas com